seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos, Pai, porque nós podemos comemorar mais um Natal, mais um nascimento de Jesus Cristo. Nós agradecemos, Senhor Deus, que podemos estar em tua casa essa noite e meditarmos um pouco sobre a tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Qual é a importância de um nome? Na realidade, por que nós temos um nome? Já parou para pensar nisso? Porque seu nome é Michael. Porque seu nome é Maria. Porque seu nome é Ana. E assim sucessivamente. Ou vou um passo além. Qual o significado do seu nome? Já pararam para pensar sobre isso, ou pesquisar sobre isso? Né? Na nossa cultura, não tem, normalmente não há o costume de se pensar no nome da pessoa, o significado do nome da pessoa. O que é feito muito ator tal está na moda, então vou colocar o nome do meu filho de tal, ou da minha filha de tal, e não sabe o que realmente significa, só copiando o nome de alguém. Tudo bem, mas vamos lá, respondendo a primeira pergunta: por que nós temos nomes diferentes? É para nós sermos identificados, certo? Temos nomes diferentes para sermos identificados. Por exemplo, quando eu peço para o Michael orar, não é o irmão Lourenço que vai orar. Por quê? Porque estou fazendo uma identificação da pessoa, né? Se eu peço para a Georgiana pegar um copo de água para mim, não é a Dona Maria que vai lá pegar um copo de água para mim. Estou identificando a pessoa. Então, primeiro, a resposta à primeira pergunta: porque temos nomes diferentes, para nos identificar. A segunda pergunta que eu fiz é: qual o significado do seu nome? Aí é um desafio que eu deixo para vocês, cada um tem que ir atrás do seu, como eu falei, na nossa cultura não é muito levado a sério a ideia de ter um objetivo no nome. Por exemplo, meu nome tem raízes bíblicas, inclusive é um dos nomes de Deus, no grego, Georgos, de onde vem o nome George, que vem a portuguesação, se é que existe tal palavra, tá? Para Jorge. Então, Jorge, se você puxar, chegando ao grego, é um dos nomes de Deus. Georgos, que significa literalmente homem do campo. Gente, se você pedir para eu plantar qualquer coisa, acredite, aquilo vai morrer. Eu não tenho a mínima ideia dessas coisas. Então, homem do campo, para mim, é somente o nome. E nada a ver comigo. Sei por que eu recebi esse nome, tá? E na realidade vem por causa do meu avô, que deu o mesmo nome que é o meu pai. Então, uma longa história, tá? Mas não tem absolutamente nada a ver comigo. O nome Ana significa, vem do hebraico, significa dom, graça, dádiva. Quando os pais dela deram o nome, não foi só para ela, tem outra Ana na família, não foi pensando nisso. Agora, quando nós demos o nome dessas duas figurinhas aqui,
Foi pensando no nome. Georgiana, quando eu fui registrá-la no cartório, eu tinha gente fato de queijo na mão. Dona Ana estava no hospital, se recuperando da cirurgia, e eu, com a certidão de nascimento, eu podia colocar o nome que eu quisesse. Olha só, né? Tudo bem que depois ele ia morrer, né? Mas estava tudo na minha mão. Aí cheguei lá no cartório, o nome dela vai ser Georgiana. Cara, eu vou assim. Você pode escrever para mim, por favor? Escrevi bem bonitinho, né? Mostrei para ele. Ele virou, pegou o dicionário de significados e nomes para ir lá e procurar. Porque na época foi logo quando começou a lei de proibir nomes esquisitos. Eu já peguei e falei, olha, se você quer saber o significado do nome Georgiana, é presente do homem do campo. Olhou assim para mim, falei, Ana é presente, dom, dádiva, vem do hebraico, e George vem do grego, significa homem do campo, lavrador. Então, literalmente, é presente do homem do campo. E fico olhando assim para mim, tipo, esse cara é doido. E nós fizemos isso porque é uma junção do nosso nome. Jorginho, Jorge Antônio, porque é uma homenagem aos avós. Meu pai Jorge e meu sogro, né, Antônio, como Jorge Antônio. Então os dois têm um objetivo. Ao contrário de nós, quando recebemos nosso nome, não tinha, só foi jogado, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o nome é importante, certo? E quando nós pensamos para o nome, para o povo judeu, para o povo hebraico, é mais importante ainda. Nós falamos até domingo à noite sobre o nome de Jesus, que significa Salvador, né? Ou se puxarmos mais a fundo, ele Joshua, que significa Jeová salva, para ser mais exato. Então, para o judeu, há uma significação extremamente importante no nome. E o que nós vamos ver hoje à noite é justamente sobre isso. Nomes de Jesus Cristo, obviamente não todos, tá? Segundo o site Dot Testings, há mais de 200 nomes e títulos dados para Jesus. Então nós não vamos tratar, cheguei em paz. Nós vamos tratar apenas alguns hoje à noite, que se encontram em Isaías 9, versículo 6, e fazermos uma rápida meditação, tá? Então o primeiro ali é maravilhoso. Há uma certa discussão quanto a esse nome / título dado a Jesus, porque tanto o hebraico como o grego, eles não têm pontuação, não tem vírgula, não tem ponto final, não tem ponto, vírgula, não tem interrogação, não tem exclamação. Então é um pouco mais complexo do que o português nesse sentido. Então algumas traduções colocam como essas aqui, maravilhoso conceber, como uma coisa só. Versões mais antigas colocavam maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula. Corrigindo, por exemplo. A própria atualizada, que não é a mais atualizada, a atualizada de, se não me falha a memória, 69, também é igual a corrigida nesse sentido, que é separar maravilhoso, conselheiro. Tá? Então, independente disso, tá? Não sou perito nas línguas originais, nem no português, quanto mais no grego e hebraico. Né? Então, mas a versão
que eu vou utilizar é separando os nomes, tá bom? Ou títulos. Então, primeiramente, maravilhoso. Abre com nós, Jorge, não sei se você tem como deixar salvo aí em Isaías 9:6, porque a gente vai voltar lá, mas Juízes, capítulo 13, versículo 18. Juízes, capítulo 12 mais 1, versículo 18. Alguém lê, por favor. Ok? Nós temos aqui no contexto uma teofania. O que é uma teofania, gente? Vamos lá, voltando para as nossas aulas de cristologia. O que é uma teofania? Uma aparição, pode ser de Cristo ou de Deus Pai no Antigo Testamento, tá? E aqui nós temos uma teofania. Não sei dizer se é uma teofania ou uma cristofania, tá? Mas é um dos dois. Quando o Senhor aparece para Manoá, quem era Manoá? Pai de Sansão, ok? E Manoá pergunta para ele a respeito do nome do anjo. Olha de novo a importância do nome. Manoá estava interessado em saber quem era aquele que estava falando com ele. E a resposta do anjo do Senhor foi: por que perguntas assim pelo meu nome? Que é maravilhoso. Interessante nós fazermos essa ligação de um com o outro, né? Jogando lá essa citação em Isaías 9, citando Jesus Cristo, porque afinal de contas a expressão maravilhoso significa aquele que é muito grande e especial, ou aquele que é ou está acima da capacidade de compreensão. Não tinha como explicar o nome daquele anjo, ou o significado do nome daquele anjo. Então ele fala: olha, o meu nome está muito acima de qualquer compreensão. Esse é o nome. Legal nós pensarmos assim, porque essa é uma expressão, um título que queremos dar assim, usado para o Senhor Jesus Cristo em Isaías 9:6. Segundo, conselheiro, né, voltando lá para Isaías 9:6, maravilhoso, conselheiro. E aí nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 14. Aqui, ao contrário da referência de Juízes, nós temos aqui uma citação de outro conselheiro, né? João 14:26 fala: mas o Consolador, que também pode ser traduzido como conselheiro, tá? Quem? O Espírito Santo, a quem vai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por que nós podemos fazer essa colocação, sendo que aqui em João 14 está falando do Espírito Santo? Que lembra quando Jesus Cristo falou a respeito do Espírito Santo? Vos enviarei outro Consolador, ou outro conselheiro. E a palavra outro no original é muito interessante. Significa outro da mesma qualidade, da mesma essência, né? Não é igual quando você vai comprar alguma coisa no mercado, né?
vou comprar manteiga. Aí você chega lá, você pega o pote e você é obrigado agora a ler o que está escrito lá. E você começa a ler, mistura vegetal tipo manteiga. É manteiga? Não é. Creme de leite, a gente caiu nessa uma vez ali. Fomos para comprar creme de leite, achamos um que estava baratinho, a gente foi seco. Quando a gente abriu, saiu aquela água. A gente olhou, esse creme de leite está estragado. Aí que a gente foi ler. Soro de leite tipo creme de leite. Não é da mesma qualidade. Mas, na palavra que foi usada, quando Cristo falou a respeito do Espírito Santo, enviarei outro Consolador, esse outro é alguém da mesma qualidade e essência. Igual, exatamente igual. Então, quando nós olhamos o ministério que o Espírito Santo faz hoje, conosco, é o mesmo que Jesus Cristo fez no passado. Ele é um consolador, ele é um conselheiro, ele é literalmente, a palavra paracleto, alguém chamado para estar ao nosso lado e nos ajudar. Então, esse é o nosso conselheiro, Está lá agora, o nosso conselheiro enviado. O próximo, Deus forte. Eu gosto disso. Gosto de acompanhar um pouco desse negócio de fisiculturismo e humanidade. É levantar peso, E Jorginho, inclusive, que me apresentou um brasileiro que está em alta, ele está desenvolvendo, porque o objetivo dele é se tornar o primeiro brasileiro como o homem mais forte do mundo. Tem uma competição dessa. E, gente, é incrível. Quando ele começou a fazer um determinado exercício lá, ele começou com 260 quilos. Para mim já é muita coisa, 260 quilos. Hoje ele está conseguindo mais de 400 quilos. Qual que é o deadlift? O levantamento terra. Mais de 400 quilos. É mais ou menos o peso do piano, Então, mais como aí os homens que ajudaram a trazer o piano para cima, tem uma pequena ideia como é. Se você não tem, depois do culto você só pega de um lado e faz assim. Não faça assim, você vai baixar a costa. Faça assim. Aí você vai ter uma pequena ideia do que é. Então imagina alguém pegar o piano, fazer isso e segurar por alguns segundos e abaixar. O cara é forte. O cara é muito forte. Mas o que é uma pessoa assim quando nós comparamos com Deus? Não chega nem a ser aquela família que a gente pega e faz assim. Não é nada. É uma força inútil. Salmo 89, versículo 8. Prova exatamente isso que eu acabei de falar a respeito da força de um ser humano em comparação com a força de Deus. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu? Ou quem é forte como tu? Senhor, com a tua fidelidade à verdade. Quem é forte como Deus? Quem é poderoso como Deus? A resposta é ninguém. E quando nós olhamos o poder de Deus, é algo gigantesco. Você pegar e olhar esses dias, essas noites de verdade, que nós estamos tendo muitas nuvens, dá para você observar
observar bem as estrelas do céu. E você começa a contemplar as maravilhas. Sou fissurado por isso. E você começa a olhar e olhar e você pensa que o que você vê não chega nem a 0,01% do universo. Grandioso. E pode imaginar quando Deus pegou e falou lá para Abraão, né? Abraão, conta as estrelas do céu, se é que pode. Nem aquilo ele podia contar. Imagina você falando do universo. Ana fica louca comigo quando eu começo a mostrar coisas assim para ela. Olha só, matéria interessante que eu vi, está mostrando a comparação de tal estrela com o nosso Sol e tal. Ela, isso não entra na minha cabeça. Ela fala que tem um bloqueio. Não, mas essa estrela que eu estou te mostrando não é tão grande. É uma estrela que só é umas, se eu não estou enganado, 30, 40 vezes maior que o nosso Sol. Não é uma estrela tão grande. E a gente consegue vê-la a olho nu. E há uma grande possibilidade, eu tenho torcido muito por isso, é que ela se torne uma supernova. Ela exploda e se torna uma supernova. E por alguns meses nós teremos a possibilidade de 2 luas. Eu estou louco para ver isso, gente. Eu não sei se Deus vai permitir isso, mas é uma possibilidade. Aí você pensa, poxa, é muito grande. Ela é pequenininha, perto de outras estrelas. E ali a gente pode ver o poder de Deus. E vai longe, vai muito longe. E aí, quando Isaías, profetizando a respeito de Jesus Cristo, ele pega e chama aquele pequeno que estava para nascer de Deus. Jesus Cristo, ele é o Deus forte. Ele é, como diz Hebreus, o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Ou em Colossenses 1,15 também fala que ele é a imagem de Deus. Esse é aquele pequeno que estava para nascer. Quarto nome, Pai da eternidade. Salmo 90, versículo 2 e versículo 4. Vamos ler do 2 ao 4. Fala assim, alguém lê aqui. Por que ele é o Pai da eternidade? Porque ele é eterno. Não somente pelo fato que ele é eterno. Ele é o Criador do próprio tempo. Ele é quem controla o próprio tempo. E quando nós paramos e pensamos a respeito desse título, Pai da eternidade, usado tanto para Deus quanto para Jesus Cristo, nós podemos compreender que ele não tem início e não terá fim. Qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa que nós compararmos se torna nada em comparação. Uma coisa que meu primo estava conversando comigo um tempo atrás, e eu comecei a pensar naquilo que falei, assusta a todos. Por quanto tempo nós seremos lembrados? Difícil a gente pensar nisso. Se você não é nenhum Gengis Khan, Alexandre o Grande, alguém assim que fez algo, Napoleão Bonaparte,
você entrou para a história, nós, vou dizer assim, réis mortais, por quanto tempo nós seremos levados? Por pouco de sorte, em 100 anos. Por quê? Vamos fazer um caminho inverso. Tá? Obviamente, pergunta bem idiota, mas só para a gente pegar bem no raciocínio. Quantos conhecem seus pais? Beleza? Quantos conhecem seus avós? Acredito eu que a grande maioria, sim. Quantos tiveram o privilégio de conhecer seus bisavós? Alguém? Ok? Tataravós? Não. Então, aqui no nosso grupo, nós paramos em bisavós. Calcula quantos anos nós estamos aqui. Nós estamos fazendo 3 gerações. Vamos ser um pouquinho mais otimistas, um pouquinho mais de 100 anos. Lembra que eu falei domingo sobre a árvore genealógica? É difícil você puxar isso. E cavar um pouquinho mais. O que eu consegui cavar na nossa, eu acho que a gente pega aí uns, talvez 160 anos, no máximo. O que eu consegui achar nesses anos indo até onde eu consegui aí se pagar. 160 anos. E aí? O que se tornou? Nenhuma lembrança disso. Então, mais ou menos é esse o tempo que nós temos de lembrança. É triste? É o andar da carruagem. Temos que ser realistas. É o andar da carruagem. A Bíblia já fala que a nossa vida é como uma nuvem. Hoje está aqui e amanhã se desfaz. Mas, quando nós olhamos para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, segundo a Bíblia, Ele é Pai da eternidade. Ele não está limitado. E aí, quando nós paramos e olhamos um pouco mais a fundo, nós somos feitos co-herdeiros juntamente com Cristo. Nós ganhamos a vida eterna. A partir daí, nós podemos ser nessa terra. Mas nós temos uma esperança eterna com Cristo. Aí a brincadeira começa a ficar gostosa. Então, esse nome, Pai da Eternidade, é algo realmente que deve nos dar uma esperança. Né? E por último, que nós vamos ver hoje, chegando no 5, gente, até o 200 falta um pouquinho, tá bom? Príncipe da Paz, Colossenses 1:20, e aqui está de certa forma intimamente ligado com isso que nós falamos, e como falamos, né? Cristo nos dá a vida eterna, Ele nos oferece a vida eterna, e o Príncipe da Paz nos mostra justamente isso. Colossenses 1:20 fala: havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz, porque Ele nos dá a paz. Ele comprou a paz. Que paz? Se nós lermos as cartas de Paulo, nós vemos que nós éramos inimigos de Deus. Efésios 2 fala sobre isso. Éramos inimigos de Deus. Você pode ser inimigo de quem for, pode ser inimigo do Donald Trump. É só ameaçar ele com flecha envenenada e está tudo 0 a 0. Você pode ser inimigo de quem for, menos de Deus. Porque essa é uma batalha que você sempre vai perder. E a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus.
derramou na cruz, Ele nos dá a paz. Que paz? A paz com Deus. Então, por isso Ele é chamado de Príncipe da Paz. João, no Evangelho de João 14, 27, Cristo fala que Ele nos dá a paz. Fala aí. Deixo-vos a paz. Que paz? A minha paz não vou dou como a dar o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Ele nos dá a verdadeira paz. Por quê? Porque Ele é a verdadeira paz. Então, cada vez que você vê um judeu ou alguém usando o termo judaico, shalom, quer dizer justamente isso. A verdadeira paz de Cristo com nos dá. Então, é um grande privilégio que nós temos de lembrarmos no Natal o nascimento daquele que nos dá a verdadeira paz. Apenas 5 nomes. 5 nomes ou títulos de grande tamanho, de grande peso para a vida de cada um de nós. Então, que nós realmente possamos, nesse Natal, meditar nesses 5 nomes, nesses 5 títulos de Cristo e como eles são importantes para a nossa vida. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo Senhor Jesus Cristo, por quem Ele é, pela paz que Ele derrama para nós. E nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos ajudando a sempre lembrarmos que o nome de Cristo também é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Dentro de Deus. Mas peço, Pai, que o Senhor esteja nos ajudando a, nesse Natal, lembrarmos dessa grandiosidade que é o